Olá, sardinhada, mercado mais corretivo. Estamos aqui com um período mais turbulento lá nos Estados Unidos. Tá misturando a eleição e tem urna queimada e tudo. Lá é um país meio doido, como nós já sabemos. E o pessoal vota pelos correios. Eles mandam lá o voto dele pelos correios. Vão poder votar novamente? Provavelmente sim. É tão doido que queima, depois vota de novo, aí vai na outra sessão, vota de novo, que inclusive já tiveram vários casos como esse. Só se vocês pesquisarem lá, as eleições são bem, mas bem polêmicas. Votos sendo esquecidos, não são contabilizados, enfim. E nessa semana teremos payroll, próxima sexta-feira, e além disso, dados hoje de emprego fizeram com que as expectativas de que haja um corte de 0,5% na taxa de juros faça com que mais de 70% dos analistas esperem que no próximo dia 7 ocorra esse corte, certo? Então vai ter eleições nos Estados Unidos, agora mais próximo tem payroll e ainda tem taxa de juros. O mercado tende a balançar. Hoje tivemos a divulgação da balança comercial. A quarta semana tivemos um superávit de 688 milhões de dólares. No acumulado do mês, superávit também, ou seja, mais exportações do que importações, de 3 bilhões 848 milhões de dólares. E no ano já se aproxima dos 63 bilhões de dólares. Então, notícia positiva. E aqui, para quem é acionista do Banco do Brasil, na verdade é mais para quem é cliente, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha que contava com funcionários e terceirizados de dentro da companhia para fraudar, como por exemplo, biometria. Eles permitiam que criminosos acessassem os computadores do Banco do Brasil e promovessem essas alterações. Aí foi o próprio Banco do Brasil que descobriu as fraudes, comunicou à polícia e eles foram lá e fizeram as investigações e fizeram agora apreensões nesses jovens criminosos. E hoje eu vou falar com vocês da Brisanet. Vocês investem na companhia? Deixe abaixo aí no seu comentário se você investe na Brisanet ou em alguma companhia do setor. Na Bolsa de Valores, a Brisanet ela está no setor de telecomunicações. Então, nesse setor, vamos ter companhias mais conhecidas, outras nem tão conhecidas, algumas com uma situação muito interessante, outras bombinhas de bombinhas. Então, das menos conhecidas, eu vou dizer aqui Telebrás. Telebrás é aquela empresa bem sui generis para os acionistas minoritários. É uma bombinha da bombinha. Tem Oi, que é uma moedora de sardinha profissional. Temos a Unifique, a própria Brisanet e a Desktop. Essas são classificadas como empresas de telecomunicação regionais, porque elas atuam em determinadas regiões. Temos a Vivo e a TIM, que são as empresas de referência. Então vou olhar com vocês principais informações atualizadas da Brisanet. E no dia de hoje, com o nosso índice Bovespa caindo 0,36%, acho que pode mudar alguma coisa, que tem um leilão de fechamento. Acho que não muda muita coisa não, já acabou. Um ou outro deve estar aqui no leilão de fechamento. Vale caindo 0,35%, Petrobras 0,2%, e setor financeiro também no vermelho. Brisanet até agora há pouco estava subindo 4%, mas deu uma enxugada também. Ó. Inclusive, eu ia chamar a atenção nisso. Ó. Aqui, apesar dessa subida de hoje, por análise técnica, é região de venda. Aqui, ó, 3,35, 3,40 tá a média de 72 do gráfico diário. E aqui em cima, na região dos 3,50, 3,55, tá a média de 200. Então isso significa o quê? Que aqui temos a média dos últimos 200 dias e aqui a média dos últimos 72 dias. A média serve justamente para isso, para ver qual foi a média de preço. Então a média entre compradores e vendedores está aqui dos últimos 72 dias e aqui dos últimos 200. Quando chega nessas regiões, quando o preço está abaixo, o vendedor faz de tudo para lascar para baixo. Chegou na média de 200, é uma região muito forte de defesa vendedora. Então já ia fazer esse alerta. Ela veio com um volume forte, mas já deu essa refugada. Ó. Volume, em média, ele está movimentando R$1 milhão e agora... Hoje movimentou 1.700.000. Então vou olhar com vocês principais informações, incluindo tanto perspectivas de curto prazo, quanto também a análise da empresa. A companhia
Ela está listada na bolsa recentemente, lá em 2020, 2021. Não é uma empresa muito antiga. O grupo de controle possui quase 79% das ações e as ações em circulação são aproximadamente 20%. Como dito no início, ela é a empresa que atua no segmento de telecomunicações, junto com a Unifique, que vai divulgar os seus resultados no próximo dia 6. Tem a Desktop, também dia 6. E aqui a Brisanet é a última a divulgar resultado, próximo dia 13. Então, esse período deve movimentar um pouco as ações. Por falar em movimentar, a empresa nos últimos 12 meses se valorizou 12%. Regiões importantes, ó. Máxima lá na região dos 5 e mínima aqui próximo dos R$ 3. A empresa está nesta região. Quando pegamos comparativos entre as empresas, o maior dividend yield é Unifique, inclusive dessas três é a minha preferida. PL da Unifique também é menor, 5 vezes. Brisanet 11 e Desktop 14. P sobre VP de ambas está na casa de uma vez. Então, todas aqui de VP interessante, mas para mim a Unifique tem um PL muito mais interessante do que as suas concorrentes. Quando vamos para os últimos resultados, como é que foi a entrega da Desktop? Desktop veio com os seguintes resultados: quantidade de cidades atendidas pela fibra ótica, 158, mantendo o mesmo padrão do trimestre anterior. No segundo 2023 era 157, ligeira alta. Receita líquida com 346 milhões, acima tanto do primeiro trimestre quanto do segundo do ano passado. Lucro operacional atingindo 46 milhões, mas o importante é o lucro líquido, 17 milhões, queda em relação a todos os outros períodos. Quando pegamos a quantidade de casas, de unidades atendidas pelo serviço, que é disponível no caso, passa de 7 milhões de casas, e as casas passadas, ou seja, clientes efetivos, está na casa de 1.360.000. E a empresa está se expandindo na telefonia móvel. No primeiro trimestre desse ano, eram 96 e agora são 133 cidades. Ela começou a oferecer operações de telefonia móvel no terceiro trimestre de 2023. Na parte de market share, participação de mercado, ela tem participações entre 50% e 66% nas cidades de Natal, Maceió e João Pessoa. Aqui ela considera também a região metropolitana. E em Fortaleza e Aracaju, ela tem um market share acima de 22%. Dados importantes. A empresa conta com mais de 78 mil quilômetros de cabos óticos, 44 mil quilômetros de backbone, 280 data centers. E aqui vamos ter uma visão mais ampla. A companhia está com adições crescentes desde abril. No primeiro semestre, ela fez a adição de 69 mil novos clientes no seu segmento de banda larga. Telefonia móvel, como é um serviço novo, também está crescente, desde que ela fez a sua listagem. Listagem não, começou a oferecer o serviço. A empresa tem margens boas, margem EBITDA na casa dos 40, 50. Agora, no último resultado, estava em 42%, o mesmo do primeiro trimestre, só que tinha caído em relação ao segundo 2023, as margens estavam melhores, estava lá na casa dos 49%. Mercado endereçável, aqui o núcleo de suas operações estão nesses estados. Aqui é a quantidade que ela tem de expansão, ela atua aqui em todos os estados, mas ela não tem presença forte em capitais, porque ela atua também com a empresa que é a Agility Telecom, que é especializada em oferecer os serviços através de franquias em cidades menores e distritos rurais. Eram 67 franquias com aproximadamente 172 mil clientes. Investimentos da companhia, ela investiu 350 milhões no primeiro trimestre, projetado 800 milhões. 2022, 850 milhões. 2023 precisou investir menos, aproximadamente 460.
Caixa é uma empresa completamente tranquila no caixa. A alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA estava em 1,5 vezes. Quando pegamos o endividamento dela, a empresa tinha em caixa e equivalente de caixa aproximadamente 380 milhões de reais e uma dívida bruta de 1 bilhão 270, o que dá uma dívida líquida de aproximadamente 860 milhões, mas como vimos, nível de endividamento bem tranquilo. A empresa, ela tem assim umas batidas violentas. Lá em 2021, na segunda metade de 2021, quando ela foi listada, o preço bateu na máxima na região dos 13,80. Chegou aqui na sua mínima em 2022, 1,70, região do 1,70. 2023 tocou novamente e nesse ano ela se segurou num patamar mais acima. Então as ações da Brisanet, por enquanto, estão se mostrando mais fortes no ano de 2023. A mínima que ela fez no ano foi justamente essa região dos R$3, que é também a mínima que tocou na segunda metade de 2023, pelo menos aqui de julho para frente. A mínima é 2,77. Eu falo R$3 para dar uma arredondada. Veja como aqui, ó, próximo dos 2,77, entra uma força compradora muito grande. E aqui, numa visão maior, acima dos R$4, tanto aqui em 2023 quanto agora em 2024, a pressão vendedora é um pouquinho mais forte. Por falar em pressão vendedora, vou olhar a quantidade de papéis alugados da Brisanet. Tá aqui para vocês. A empresa não tem muitos papéis alugados. 1.600.000 para 90 milhões de papéis em circulação. Isso aqui não é um patamar muito elevado. E o preço médio deles está lá na região dos R$3. Vou olhar agora. Principais vendedores da empresa. Brit3. Principais vendedores e compradores, né? Sem vendedor não tem comprador. Sem comprador não tem vendedor. Hoje. Por isso que não se manteve. Olha quem tava puxando a alta dele, que terminou com o maior saldo comprado. XP, Necton, Terra, mais corretores do varejo. E na ponta vendida temos o BS, BTG, Ágora, Ideal e no Invest. Não temos grandes posições, grandes saldos. Porque vimos também que a empresa tem um saldo, tem uma movimentação pequena, né? No mês, por enquanto. Como é que vai terminar ele? Maiores compradores, predominantemente empresas de varejo, XP, Ativa, Inter, Terra, Safra, JP Morgan, com 62 mil papéis de saldo comprador. Então o saldo tá terminando, o mês está terminando com eles com saldo comprado. E na ponta vendedora, Nova Futura, Ágora, Necton, Merrill, essas empresas. E a empresa, ela tá fazendo uma coisa muito estranha, meus amigos. Ela tá fazendo a absorção de uma empresa subsidiária, está incorporando a companhia. Então, o propósito da companhia, de acordo com isso, é simplificar e otimizar sua estrutura administrativa e contribuir aqui com seus planos de negócios, reduzir custos, resumidamente. E para isso, como ela está mexendo em estrutura societária, ela fez o direito de recesso. Se você não quisesse participar disso, você poderia receber 3,38. Optaram por essa opção titulares de 7 milhões e 700 mil ações. Eles vão receber 26 milhões e 152 mil. Por quê? Porque eles tinham garantido aqui um valor de 3,38 e o período de recesso foi ali em setembro, se eu não me engano. Brit3, vamos ver. 3,38, né? Setembro. Tava nessa região, 3,40. É que eles quiseram garantir mesmo o dinheiro, ó. E, por exemplo, chegou aqui, ó, nos 2,93. Então, quem fez o direito de recesso ganhou aquele dinheiro lá. E para ter comprado aqui mais abaixo, deu para ganhar dinheiro aqui de qualquer forma. Mas, por enquanto, preço abaixo dos 3,30, 3,40, sugere maiores quedas ou um período maior de lateralização na Brisanet. Beleza? Se você gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo de bom e até mais.